Pai do Senhor. Amém. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Alex, para. A paz do Senhor Jesus, amados. Quando Jesus estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, mas eu não era pobre. Pelo contrário, eu tinha uma condição financeira boa. Eu não era perdido, eu estava muito bem. Eu tinha amigos na minha casa, eu tinha pessoas que frequentavam a minha casa, que fazíamos churrascos, festas, brincávamos. Não era perdido, né? É uma coisa, quando Jesus entrou em minha vida, eu era cego. Que cegueira é essa, hein? Que louvor é esse que diz? Será que tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus e com a vinda de Jesus para nossas vidas? É uma coisa que qualquer pessoa que esteja no mundo pergunta por que existem tantos cristãos e tantas pessoas encaminham-se para a igreja do Senhor. Pergunta isso para você? Não. Pergunta isso para Deus. Vai no seu quarto, porque Deus diz em Mateus capítulo 6 que a oração deve ser feita em secreto. Mas a oração não é aquela oração rezada, recitada. Recitare é rezar. Rezar é repetida. Não. Faz uma oração espontânea, onde você vai dizer para Jesus o que você sente, o que você precisa ouvir. Mas a minha conversão foi assim. Era um dia de carnaval, no sábado. Desculpa. Num carnaval no sábado, eu estava na minha casa e meu irmão, com um grupo de cristãos, resolveram, me perguntaram se podiam fazer um culto aqui na minha casa. E eu abri a minha casa. Mas já na expectativa de brincar o carnaval, de fazer a minha vida de beber, de fumar, de fazer a minha vida normal, na alegria que o mundo nos oferece nas comemorações, né? Que todo mundo conhece. E eu gostava muito disso. Eu não era cego, não era perdido, não eu, hein? E de repente, amados, aconteceu um fato. Quando começou o culto, eu tinha até várias cervejas no congelador, muitas cervejas, tinha um alimento, algumas coisinhas para te petiscar, como sempre a gente faz, né? E de repente, a pessoa que estava ministrando a palavra de Deus, ele começou a pregar e falar, e no final ele falou assim, eu quero orar por vocês. Aí uma senhora que estava ali no grupo, né, e estava passando mal, com uma dor no braço, ela não conseguia levantar o braço, e ele orou por ela e ela foi curada. Qual foi o meu impacto? Primeira coisa, eu fiquei, poxa, esse homem orou e curou, mas não tem médico, não tem remédio, não tem nada, como é que pode curar? Eu perguntei para Deus, falei, Deus, esse Jesus Cristo, eu creio nele, eu acredito em Jesus, acredito em Deus, acredito que o mundo foi feito por Deus. Como
Como que esse homem aí pode ter curado essa pessoa? Que foi o Senhor que curou? Me explica, tu és o Deus que ele está pregando, que ele está falando? E esse Deus, você está ouvindo ele, está curando a pessoa? Amados, o que aconteceu comigo é que eu fiquei dormente, da cabeça à planta dos pés. Eu era bem mais magro, bem mais jovem, e de repente eu fiquei dormente. Dormente, aquela formigamento. Eu não estava entendendo nada, eu estava em pé, eu não estava sentado, estava agachado. Às vezes quando você dobra a perna, faz alguma coisa, não, eu estava assim. E de repente, mas eu fiquei assim. E quando acabou tudo, despedimos ele. Eu fui pegar, a minha esposa foi pegar a cerveja para a gente, a turma, de comer, beber lá, fazer o nosso carnaval, ali a nossa festinha. Eu falei, se eu perdi a vontade de beber cerveja. Mas eu não bebia pouco, não, eu bebia muito. Minha esposa, você está passando mal? Eu falei, não, eu não sei, eu não estou com vontade. E ficamos lá. Quando eu acordei no dia seguinte, eu falei assim, eu não quero mais ir à praia, eu quero ir para a igreja. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Alguma situação que eu não entendo aconteceu na minha vida. E eu não podia, como se diz, não podia eu explicar, porque eu não sabia o que era. Eu só sei que com o tempo foi passando e cada dia mais eu fui querendo ir à igreja, buscando a Deus, nunca mais me envolvi com a bebida, nunca mais me envolvi com cigarro, nem com festas, ou seja, festas de aniversário, mas a minha vida mudou completamente. Eu era cego e perdido neste mundo tenebroso. Este mundo foi feito com várias programações. Você pode ver que quem cria tudo isso é a sociedade, é o comércio, tudo isso. Não para que você não possa participar de festas, de alegria, não, isso é normal, você deve participar. Mas agora, o que você deve entender é que alguma coisa Deus quer fazer dentro de você, Ele quer selar em você alguma coisa. Que quando as pessoas dizem, mas você que é crente não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo, por quê? Por que você não pode fazer isso? É proibido? Nós não somos proibidos. É porque nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, que não nos proíbe. Pelo contrário, ele libera tudo. A gente é que já não somos mais o mesmo. Nós nascemos de novo da água e do Espírito. Eu quero ler um texto para vocês, de João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vai e lava-se num tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus, ele fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Perguntaram, onde ele está? Respondeu, não sei. Levaram aos fariseus para que aquele que era antes cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e ele abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esse? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês? Que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: nós sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem ele abriu os olhos. Pergunta para ele, pois ele já tem idade e vai poder falar com vocês por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: olha, se Jesus é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. Perguntaram-lhe outra vez: mas o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já disse isso, mas vocês não ouviram? Vocês querem ouvir outra vez? Por acaso, vocês também querem se tornar discípulos de Jesus? Então, eles insultaram o homem e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam, sendo sacerdote, religioso, fariseu, de onde ele é. Mas se ele abriu os olhos, os meus olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores. Então ele não é pecador. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, aí ele estende as mãos. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada. Mas os fariseus disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele lhe disseram: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Aqui tem uma explicação muito clara sobre aquilo. Eu era cego e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Jesus estendeu as mãos para mim, amados, quando eu perguntei para Ele. Foi Ele que fez esse milagre. Amados, nós temos uma tendência, como esses aqui, até mesmo os discípulos dele perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Os discípulos perguntaram sem saber, queriam uma resposta. Porque o conhecimento das pessoas era que o pecado gerou aquele homem, e se o pecado gerou aquele homem, ele nasceu cego. Como também os fariseus pensaram a mesma coisa. Mas é interessante, amados, que nós procuramos ver o erro dos outros. Nós olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas. Nós temos essa carnalidade, essa intuição. Esse é o pecado que veio lá do paraíso. Nós somos curiosos, nós somos egoístas.
Nós somos pensando em nós mesmos, dificilmente nós pensamos no próximo. Jesus Cristo, se você crê, é o Filho de Deus. Era, é e é o Deus vivo. Porque Ele é o Deus Filho. Ele nasceu do Espírito de Deus. Ele não veio nascido do homem, do sêmen humano, ele foi um milagre. Por isso que todas as coisas, para você enxergar e ver Jesus, não é a cegueira dos olhos, é a cegueira da mente. É a cegueira que você não crê. Quando você crê, os seus olhos se abrem. É isso que Deus está falando conosco, amados. Que nós possamos abrir os nossos olhos e buscar a Deus face a face. Ele não quer que você busque orações repetidas, em receitas, Pai Nosso, Ave Maria, não, Ele quer que você chegue para Ele, seja sincero com Ele e vá até Ele, fala com Ele, fala, Deus, que teu servo ouve, fala, Senhor, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso falar. Se Ele construiu todas as coisas, fez esse mundo que é as estrelas que você não consegue colocar as mãos, o sol nasce todo dia de um lado e se põe de outro, mas não é o sol, é a terra que se move. Como que você pode entender tudo isso se não existe um Criador de todas as coisas que te chamou e te chama? Vinde a mim todos que estáis cansados desse mundo, vinde as águas, vinde, porque eu vos aliviarei, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu quero fazer diferença na sua vida, eu quero mudar toda a situação que você possa estar passando, porque eu sou o Deus, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu dei a minha vida para vencer o mundo, para que os seus olhos se abram. É isso que Deus quer, que os nossos olhos se abram. Jesus está falando com você, Jesus quer dizer para você que toda aflição que você passa, toda luta que você passa, tem uma solução. Não é a solução, às vezes, pensando imediata, de você, estou livre, que nem aquele ladrão da cruz que virou: Jesus, por favor, me tira daqui, você não é rei dos judeus, eu vou tirar todos nós daqui, vamos voltar para a nossa vida normal. Não. O outro ladrão chegou e falou: não, você está falando besteira, rapaz. Esse Jesus não fez nada, está aqui na cruz morrendo por nós. Jesus, quando tiver no teu reino, lembra-te de mim. Hoje mesmo estará no meio conosco no paraíso. Jesus preparou um lugar para você e para mim, para que nós possamos ser salvos, amado. E Jesus respondeu para o discípulo: não foi ele que pecou, e nem foi os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu digo para você, os problemas que você tem, a deficiência que você tem, não foi para você, é para que Deus se manifeste na sua vida. Deus quer se manifestar. É isso que Deus quer. Tem tantas pessoas que estão passando tantas lutas, dificuldades, mais do que você, mais do que a mim. Mas os olhos se abriram. Ele suporta todas as lutas com dificuldades, mas ele crê que Jesus é o Senhor. Eu gosto muito daquela ilustração em que o rapaz que era crente foi no cabeleireiro cortar o cabelo, e ele falava sempre de Jesus, e ele era incrédulo, falou assim: não, eu não acredito nesse Deus, não acredito de jeito algum, só se ele viesse até mim e falasse comigo. Aí ele falou: mas você tem que buscar ele, se você buscar, ele se deixará achar. 2 Crônicas 15 fala sobre isso. Busca ele que ele vai se deixar achar. Ele quer se apresentar a você. Ele quer que você o conheça. Ele quer, mas ele, na época, antes do pecado, ele visitava Adão todo dia, na viração do dia, falava com Adão. Mas Adão quis desobedecer. Esse cabeleireiro ficou lá, e o rapaz, que era crente, saiu e viu um rapaz, um mendigo, à beira da cabeleireira, da barbearia, do cabeleireiro, todo sujo, com um cabelo enorme, todo sujo, aquele cabelo enorme. Ele pegou esse rapaz e falou assim: você disse que não crê em Deus, né? Eu também não creio em cabeleireiro que corte o cabelo. Mas por quê? Esse está aqui fora, está cheio de cabelo, todo sujo e tal.
e ninguém corta o cabelo dele. Ah, mas ele não veio até mim, se ele viesse eu cortaria. Se você for até Deus, Deus vai abrir os seus olhos. Recebe essa palavra de Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Vai ter um tempo que nós vamos partir desse mundo, de uma forma ou de outra. Jesus vai voltar para buscar a igreja ou nós vamos partir. Nós precisamos estar alinhados com Jesus. João 14. Disse Jesus, eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Se vocês creem, vocês vão receber. Se crer, você será salvo. Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus encha o coração de vocês. De alegria e de força de vencer, de lutar, de nunca desistir. Porque se Deus que te deu vida, só Ele pode tirar. Só Ele pode. Porque Ele que soprou o Espírito sobre você. Ele quer que você viva e testemunhe dele. Fale dele. Diga para ele. Um dia nós estaremos juntos com ele. Estaremos fortalecendo uns aos outros aqui na terra. Eu fui, como é que é o nome do tanque? Siloé, enviado. Eu fui enviado por Deus, irmão. Por isso que lá no princípio, quando vieram entrar na minha casa aqui, falaram aquilo, e se eu não falasse nada para Deus, eu falava, Deus, quem é esse homem que estão orando aqui, estão curando? É do Senhor, é o Senhor meu. Ele me respondeu, ele fez, colocou saliva nos meus olhos? Poderia colocar. Ele colocou o Espírito dele dentro de mim e eu recebi. Eu estava aflito, perdido e não sabia. Hoje eu sei que as lutas virão, mas eu sei que Ele nunca vai me abandonar. Recebe essa palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã, depois, Jesus é contigo e Ele tem o melhor para você. Ele quer te usar. Ele quer usar as experiências que você tem, mesmo as provações, mesmo as lutas. Ele vai fazer você vencer, superar, para que você também seja uma carta viva, uma testemunha viva, para que outros olhem e falem assim, como este homem mudou, como esta mulher mudou, como ele consegue superar tantas situações difíceis e permanecer de pé. Deus tem uma promessa para você. Eu li uma palavra sobre essa. E a promessa de Deus, ela nunca vai falhar. Nunca. A promessa de Deus é verdadeira. Está sobre você, está sobre mim, está sobre todo aquele que confia. Os que confiam no Senhor permanecem, são como um monte de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Segura essa palavra de Deus no teu coração. Vá firme, irmãos. Talvez eu esteja falando com você e possa estar passando muitas lutas. Você não está vendo isso no meu rosto. Você está vendo a alegria do Senhor, que é a minha força. Recebe essa palavra, recebe essa força do Senhor, porque Deus quer fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina. Ele é Deus, Ele é Senhor. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo. São 20h30, a hora que eu termino. E deixo vocês, para vocês irem na igreja. Busca a igreja mais próxima, mas que vocês que são da igreja nossa, busca a igreja metodista em Itaipuaçu. Nós somos de lá, né? Hoje mesmo tive uma conversa com a Luciana Fernandes. Luciana, Jesus é contigo. Uma nova vida vai ser. Luciana Fernandes, não é a Luciana, a nossa Luciana. A nossa Luciana, eu vi ela aqui também. Ela é bênção de Deus, está superando, vai superar em nome de Jesus esta batalha. E nós estamos junto com ela. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez eu ter oportunidade de ter um vídeo, Senhor Deus, um live que eu possa falar com pessoas, para que as pessoas alcancem a Jesus. Eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus. Mas agora eu sou livre e liberto, porque o Senhor me libertou e libertou você. Recebe, em nome de Jesus. Bom, em paz, e que o Senhor nos abençoe. Amanhã de manhã, 6 horas, tem gente orando na igreja. Sábado, 7 horas, tem gente orando na igreja, por você, pela igreja, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Bom, em paz, que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Tchau, tchau.